Pessoal, aí sim, mais um vídeo hoje. E esse vídeo eu vou confessar para vocês que eu demorei muito tempo para pensar primeiro se eu ia fazer, depois para tentar organizar de uma forma, né, na minha cabeça, que não fosse proibido, porque hoje em dia, infelizmente, a gente não pode falar tudo nessas plataformas, né? É uma pena não poder falar tudo ou você ter que pensar o que vai dizer. Eu já acho isso assim algo extremamente complicado. Porém, como eu recebi muitas perguntas relacionadas ao tema, eu não poderia deixar de responder para vocês a respeito, né? A minha visão e principalmente de forma técnica, baseada em estatística, o porquê da minha visão e o que eu acho que deveria ser como solução para esse problema. O nosso tema de hoje é o método inteiro de votação no Brasil. Tá? Antes da gente começar o vídeo, deixa o seu gostei, não gostei, compartilha, inscreve no canal principalmente e continuem mandando perguntas. Mesmo com temas que eu acho que são às vezes umas cascas de banana, eu vou responder. Eu vou deixar. Se proibir, proibiu fazer o quê? Mas eu acho que eu estou aqui para poder, né, no momento que eu abro o espaço, responder e atendê-los da melhor forma. Então vamos falar sobre o método completo de votação no Brasil. Eu acho que tem coisas, eu falo com os meus alunos muito isso, tem coisa que não precisa nem de estatística, pessoal. Né? O que vocês conhecem que é 100% perfeito na vida de vocês, no mundo? Estatisticamente falando, né, eu detesto essa expressão, porque independente de ser estatisticamente, politicamente, psicologicamente, é um fato. Né? Então, falando de forma clara, não existe nada perfeito no mundo. Quando eu falo estatisticamente, é porque sempre vai ter uma variabilidade, sempre vai ter uma margem de erro para qualquer coisa. O problema do brasileiro é que ele vive no inferno, mas ele sempre faz leis e almeja o céu e esquece daquilo que é possível. Eu sempre falo, galera, entre o que existe e o ideal, existe o possível. E o possível tem problema. Varia, principalmente. E dá defeito. Então, eu acho que não precisaria nem de uma discussão, né, de uma análise estatística, para a gente questionar e alterar para melhor os nossos meios de votação, nosso método de votação. Como todo processo no mundo, cabe melhoria contínua. Pode melhorar sempre. Eu acho que deveria esse o foco. Né? Deveria ser esse o foco das pessoas, principalmente dos políticos que estão em Brasília. Mas, sem entrar nesse ponto ainda, pense então uma segunda colocação. Quais são os países, né, e o brasileiro adora falar, os países desenvolvidos, que utilizam o mesmo método de votação que o nosso? Com a mesma urna, com a mesma processamento de dados, com a mesma divulgação, com a mesma... É público, né? Divulgação pública dos resultados, do meio, do processo como um todo. Quais são? Será que está todo mundo errado? Só a gente que está certo? Né? Para quem utiliza serviço público no Brasil, me fala, qual que é o serviço público que é 100%? Esquece o 100%. Qual o serviço público no Brasil é bom, é de boa qualidade? Por que esse seria? Então a discussão, para mim, ela já se encerraria aí, tá? Agora, caso, né, a gente tivesse que aprofundar no problema, porque no Brasil não basta você matar alguém, tá com a arma na mão, saindo fumaça, a pessoa morta, você no mesmo local. Tem que ter um inquérito, tem que ter uma investigação. Enfim, também não existe nada parecido em outro lugar do mundo. Aqui, o cara, para ser culpado, eu vou te falar uma coisa. Quando o cara fica preso, né, não essa galera baderneira, povão, estou falando de figura poderosa, ricos, pessoas que têm, né, um nível social bom, como aconteceu na Lava Jato, estou criticado. Marcelo Odebrecht, o maior empreiteiro do Brasil, preso. O cara, para ser preso no Brasil e ficar lá, eu vou te falar, né, é difícil defender, tá?
porque tem que provar a culpa muito de uma forma quase que filmada. Né? E mesmo quando é filmado, né? Tivemos um caso agora de um cara que matou um gari em Belo Horizonte. Cara, foi filmado praticamente tudo. Ah, mas será que foi ele? Né? Enfim, Brasil. Mas supondo, vamos fazer uma investigação? Vamos. Qual que seria o ideal dessa investigação? Para toda análise de probabilidade estatística, você tem que ter a prova e a contraprova. Você tem que ter a experimentação científica de que aquilo é confiável. Então, seria desde o momento em que as pessoas votam na maquininha, ter um comprovante, que é igual, o voto do comprovante impresso, o processamento do dado é igual, no momento que ele sai da maquininha e chega lá no servidor do tribunal, né? E teria que ter também algum tipo de baseamento de dados que essa contabilização de A mais A linha mais A duas linhas fosse igual a zero. Ou seja, é o mesmo. Eu votei em X, esse X saiu daqui um voto, isso é importante, e chegou lá um voto para esse X. É o básico. Isso não sou nenhum mestre, né? Qualquer professor que você perguntar vai te falar que é esse o processo. E se quisessem resolver o problema mesmo, né? Não apenas investigar, seria isso que deveria ser feito, você teria como resolver o problema cercando esses 3 pontos, de forma que você desse uma segurança e uma comprovação pública que esses 3 pontos fossem iguais. Percebe? Mas aí a gente já está falando de uma coisa que é o ideal. Lembra que entre o ideal e o inferno tem nós aqui na Terra sofrendo. Tem o meio do caminho. Então já seria muito bom, né, para as pessoas acreditarem mais no processo e não tivesse tanta contestação, que essa análise estatística da forma que eu expliquei fosse realizada. Né? E de forma aleatória, com uma amostra que seja realmente representativa, vendo a normalidade, que é a previsibilidade do processo, né? Vendo se esse processo ele é estável ou instável ao longo do tempo da votação e também, né, no processamento até a geração dos resultados, que as pessoas acham que o processo acaba na hora que acaba o horário de votação. Não. Acaba quando é divulgado os resultados, né? Quando são divulgados os resultados da eleição. Então, é algo muito simples. Né? Mas volto a dizer, eu acho que para certas coisas não precisa nem de análise estatística. Né? Basta você olhar. E se você olha, e aquilo que você olha não condiz com a realidade, né, que você está analisando, ou vendo no sistema, ou enfim, né, aquilo que é o resultado, vamos dizer assim, digital, né, aquilo que é o resultado do aplicativo, aquilo que é o resultado de um sistema, tem que bater com a realidade. A gente não pode ir contra a lei da natureza. Então, se a gente fizer a primeira análise, que não é estatística, de que existe algum serviço público confiável e bom no Brasil, não, na minha opinião. Né? Eu espero e creio, né? Espero não, eu creio que não é a minha opinião apenas, mas de grande parte da população. Segundo, quais são os países que a gente gosta de chamar tanto, né, de desenvolvidos, que utilizam exatamente a mesma maquininha, o processo de processamento mesmo de dados, né, de compilação desses dados e divulgação de resultados de uma eleição, assim iguais, né, ao que a gente faz no Brasil, ou pelo menos semelhantes. E aí a análise minha acabaria por aí. Eu não gastaria tanta energia, tanto tempo aprofundando num experimento científico, né, ou um experimento estatístico de cálculo de probabilidades, enfim. Eu acho que está respondida, né, a pergunta. Espero de coração que o vídeo não seja bloqueado, enfim, essas pataquadas que a gente vê hoje em dia. E mandem mais perguntas. Vou estar sempre à disposição para responder.
Vamos continuar aí, pessoal. Compartilha o vídeo, inscreve no canal, deixa o joinha, que é importante, ok? Não gostei. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.